Segundo estatísticas recentes, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. Aproximadamente 1 em cada 4 brasileiros encontra-se em obesidade e 1 a cada 3 crianças está acima do peso. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo, eu sou Roberta Carbonari. Olá, eu sou Alessandra Feltri, estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre a importância da saúde muscular no processo do emagrecimento. Exatamente, Beta. Vivemos uma epidemia crescente de obesidade, o que é muito preocupante, já que junto com o excesso de gordura corporal, vamos encontrar problemas como resistência insulínica, diabetes tipo 2, hipertensão, problemas cardiovasculares, dentre outros. As maiores causas de morte na atualidade estão relacionadas ao excesso de peso. E esse excesso de gordura corporal está associado a muitos problemas. Por outro lado, a massa muscular está associada a muitos benefícios. Adicionalmente, ter músculos saudáveis ajuda também no processo de emagrecimento saudável, através de diversos mecanismos. E existem várias perguntas, né? O que ocorre quando perdemos gordura, né? Ela simplesmente desaparece? Como tudo isso acontece, né? Na verdade, a gordura é utilizada como fonte de energia pelo corpo, mas precisamente é transformada em ATP, que é a nossa moeda de energia, pelas mitocôndrias, dentro das nossas células. Sendo assim, essas organelas possuem um papel fundamental aí no processo de emagrecimento. Verdade, Ale, e para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, nós gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista clínica, esportiva funcional, palestrante com mais de 10 anos de experiência em atendimento de consultório e fundadora do Centro de Nutrição em Recife, que leva o nome dela, Tamires Farias. Seja muito bem-vinda, Tamires. Obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Roberta? Olá, ouvintes do Pura Vida Cast. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir muito com essa conversa de hoje. E a gente já vai começar fazendo uma pergunta aqui para ser respondida aos nossos ouvintes. Podemos? Sim. O quanto ter uma boa quantidade de massa muscular é importante no processo de emagrecimento, Tamires? Nossa, muito! E eu quero começar falando algo que eu converso muito aqui no consultório e em redes sociais e deixar claro. O músculo vai muito além da estética, né? Isso eu acho que é algo que a gente precisa trazer como introdução. Já que a gente está falando de mitocôndria, a gente vai falar de longevidade, de emagrecimento, né? E o músculo é isso, né? O músculo vai muito além de uma questão estética, é uma questão funcional, é uma questão de envelhecimento saudável também. E a gente pode classificar essa sua pergunta aí e responder em 3 pontos. O primeiro deles é que o músculo vai muito além da questão locomoção, né, de um órgão estrutural, e ele é considerado até um órgão endócrino. Isso por quê? Porque ele, de fato, produz substâncias similares a hormônios e que vão atuar não só no músculo, mas em todo o nosso organismo. Né? A gente pode citar, por exemplo, a irisina, que é muito falada nesse aspecto, e que vai promover, sim, um efeito no tecido adiposo, o conhecido browning, né, que é deixar aquela célula adiposa mais ativa, né, facilitar, digamos assim, a utilização daquele tecido adiposo, aquela oxidação na mitocôndria. A gente também pode falar da produção do BDNF, que também acontece, e que acontece com a contração muscular. Então é muito importante falar disso. A gente está falando de saúde muscular, a gente vai ter esse estímulo da produção desses hormônios através da contração muscular, ou seja, do exercício. E o BDNF, ele também vai ter essa ação anti-inflamatória em nível de gordura. Então, quando a gente faz isso, a gente facilita o metabolismo daquela gordura e também vai facilitar o emagrecimento. É importante citar também que o BDNF é super importante para a saúde neuronal, plasticidade neuronal, que é um benefício extra que o exercício traz. Mas, quando a gente pensa em função endócrina, a gente pode falar esses fatores. Outra questão super importante em relação a saúde muscular e emagrecimento é a questão da sensibilidade à insulina, que é o oposto da resistência à insulina. E a gente sabe, né, o quanto a resistência à insulina promove o sobrepeso, a obesidade, justamente por essa dificuldade da ação da insulina para utilizar aquela glicose que fica ali circulante através do consumo, né, de alguns alimentos ou mesmo da produção endógena. Quando a gente tem uma maior sensibilidade à insulina, a gente utiliza mais essa glicose como fonte de energia, então isso também vai favorecer o emagrecimento. E um terceiro ponto, que eu acho que talvez seja o mais conhecido, o mais falado,
É aquela história, quanto maior a quantidade de músculo, maior a taxa metabólica basal. Então, de fato, o tecido muscular é o nosso tecido mais ativo. Então, quem tem mais músculo tem um gasto energético de repouso maior. Isso faz com que o metabolismo seja melhor, funcione melhor. Isso é super interessante, sabe? Que aqui na clínica eu utilizo a calorimetria, que é aquele padrão ouro de avaliação, né? De metabolismo de repouso. Você também usa, Roberta? Uso. Eu uso a Então, calorimetria indireta. exato. A gente percebe muito na prática o quanto isso acontece, né? Então, assim, aquelas pessoas que têm menos massa muscular, que não estão fazendo um treino de força, né? Um treino resistido, ou de repente que passaram por um tempo parados, né? Cirurgia, viagem, seja lá o que for. Quem tem menos massa muscular tem essa taxa metabólica de repouso mais baixa. À medida que vai treinando, treino resistido, dieta, que vai ganhando a massa muscular, a gente também consegue observar essa evolução na calorimetria. Então, sim, o músculo vai ser extremamente importante para o processo de emagrecimento. Tamires, maravilha. Eu acho que você trouxe aqui pontos tão importantes, né, Roberta, porque eu acho que para a massa, né, para as pessoas em geral, fica muito a mensagem de que a saúde muscular, né, tem aí um papel importante no emagrecimento, muito mais pela relação com a taxa metabólica, né? Então, mais músculo, mais eu vou gastar em repouso. Então, eu acho que para muitas pessoas isso já é bastante claro. Mas esses outros papéis, né, que também o músculo tem, e ainda complemento aqui o papel que você colocou da irisina, que é, né, uma participação aí nesse tecido adiposo, do BDNF, mas o papel das mitocôndrias, que a gente sabe que também a atividade física, ela promove aí um aumento da biogênese mitocondrial, um aumento na síntese dessas mitocôndrias. E aí, como a gente falou sobre elas, né, e ela tem um papel crucial no processo de emagrecimento, você poderia explicar para todos nós o que seria aí essas mitocôndrias e qual o papel dela realmente no emagrecimento? Perfeito, Ale. E eu até complemento, além da biogênese mitocondrial, a função também de fusão e fissão. Né? Então, além de promover, né? Exatamente, a eficiência mitocondrial. Então, além de promover a criação de novas mitocôndrias, ele também melhora a função, né? Otimiza a função. Então, exercício de fato é fundamental, né? Não tem para onde correr. E aí, respondendo a tua pergunta, o que são as mitocôndrias? Eu até brinco que até quem não é da área de saúde deve lembrar, porque acho que todo mundo desenhou, criou na escola uma mitocôndria, né? E que é, de forma bem geral, a nossa organela formadora de energia. Então, eu faço uma analogia com uma fábrica geradora de energia. Só que o que é muito interessante a gente observar hoje em dia, que se fala muito, é que existe um impacto muito grande do que a gente faz nessa fábrica de energia. Então, não é só assim, você tem essas mitocôndrias e pronto, é o que você tem. Não. O que a gente faz também vai impactar muito, né? Então, a analogia é a seguinte, se a gente tem uma fábrica, a gente tem ali as máquinas, né, que vão produzir alguma coisa nessa fábrica, e o combustível dessa máquina deve ser o diesel, por exemplo, né? Vamos falar bem. E, de repente, o funcionário errou e colocou álcool. Então, o que é que vai acontecer nesse caso, né? Certamente vai dar problema, certamente essa máquina não vai funcionar de forma adequada e não vai produzir o que ela deveria. Então, assim também acontece com as nossas mitocôndrias e por isso que o meio impacta tanto nesse funcionamento. Então, se nós temos nutrientes adequados para essa mitocôndria, cofatores para as reações metabólicas, e aí a gente vai falar do zinco, a gente vai falar do magnésio, do manganês, das vitaminas do complexo B, enfim, de nutrientes que a gente pode até detalhar um pouco mais na frente, mas se a gente não fornece esses cofatores e esses nutrientes que essa máquina precisa, ela não vai funcionar bem. Né? E é importante também lembrar que a beta-oxidação, ou seja, a queima de gordura de fato, vai acontecer na mitocôndria. Se essa máquina está com defeito, não vai adiantar. Uma coisa super importante a falar também esse é o cuidado que a gente tem, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter com a qualidade da alimentação. Porque eu acho que ainda é meio que senso geral e as pessoas escutam muito a questão da restrição calórica para o emagrecimento e que, de fato, sim deve acontecer. Inclusive, é uma estratégia para a biogênese mitocondrial, mas se for uma restrição calórica sem qualidade, sem densidade nutricional, sem fornecer, de fato, os nutrientes que essa máquina precisa para funcionar bem,
não vai adiantar. Né? Talvez a pessoa perca peso ali no início, porque de fato houve aquela restrição, desinchou, enfim, mas depois vai travar. Né? E eu acredito que, inclusive, vocês têm essa experiência em consultório. Acontece de repente a gente receber paciente que fez uma restrição excessiva, muitas vezes por essas dietas mirabolantes, e eu digo que a conta sobra para a gente resolver, né? Porque chega ali com um metabolismo meio que travado, né? Não está mais funcionando como deveria, e aí é onde entra um suporte mitocondrial tão importante que a gente tem que atuar. E muitas vezes fazer esse paciente comer mais até, né? Mas comer mais com qualidade, comer mais com densidade nutricional, para que essas mitocôndrias possam funcionar e possam utilizar a gordura como formação de energia, promovendo assim o emagrecimento. E até, né, Tamires, nós como profissionais de saúde, a gente sabe a importância de uma restrição calórica ser acompanhada por um profissional exatamente por todos esses detalhes de densidade nutricional. Que uma restrição calórica, né, ela per si, né, ela tem ali o seu diferencial, mas quando você coloca na vida de um indivíduo, muitas vezes a rotina, né, ou os hábitos alimentares não permite que o indivíduo que está ali passando por um processo de emagrecimento consuma todos os alimentos que nós gostaríamos, né? Então, que seriam o quê? Os vegetais, né? Os legumes, que têm uma densidade nutricional aí maior, e aí se faz o uso da suplementação, para complementar exatamente o que está faltando aí nesse processo de emagrecimento. Então, a restrição calórica hoje, né, feita inadequadamente, realmente sobra para a gente, né, porque aí a gente chega com esse indivíduo, né, com esse paciente no consultório, fadigado, cansado, com problema de memória, e aí se esse paciente chega numa idade mais avançada, 45, 50, 55 anos, aí tudo se mistura, né? Então a gente realmente tem que entender, eu acho que todos que estão aqui conosco, restrição calórica é bem-vinda, mas é necessário o acompanhamento com um profissional de saúde, exatamente por todos esses pontos que a Tamires trouxe. A densidade nutricional para a função mitocondrial é fundamental, porque essa organela precisa de nutrientes essenciais. E quando a gente fala de nutrientes, muitos deles são micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, antioxidantes, né? E eu acho que existe uma questão importante também, porque quando a gente fala de restrição calórica, né, a primeira coisa que as pessoas pensam é, bom, então se eu quiser emagrecer, eu vou comer menos, né? E na verdade não. Se você quiser emagrecer, você vai comer mais, mas os alimentos que você vai acessar são outros alimentos, de repente, né, que vão te promover aí mais saciedade, vão ter uma quantidade de fibra aumentada, mas uma quantidade também de vitaminas e minerais superior. E muitas vezes a adequação dos macronutrientes também é negligenciada num processo de emagrecimento, né? Então existe a questão da restrição extrema de carboidrato, por exemplo, porque todo mundo acredita que no primeiro momento tem que tirar todo o carboidrato, e aí você tem o músculo, que é tão importante, sendo impactado, porque ele acaba perdendo a sua reserva de carboidrato, né, que é o glicogênio muscular. Então, eu acho que é importante isso, essa bandeira que você levantou aqui, Ale, né, de não faça a restrição calórica sem acompanhamento de um profissional, porque não é só sobre perder peso na balança, tá? Restrição calórica envolve, muitas vezes, a retirada de alguns alimentos que são importantíssimos, e isso pode prejudicar a sua saúde a médio e longo prazo. Em médio prazo é rápido, médio prazo não demora E o tanto. que você trouxe, né, sobre o glicogênio muscular. O glicogênio muscular são moléculas de carboidrato, né? Isso. Então pensa-se que apenas a proteína constrói esse músculo, né? Mas a gente sabe que não. Então é claro que aqui, assim, né, eu como profissional de saúde, que também uso diferentes estratégias, e sei que vocês também, vão existir momentos para uma restrição realmente ou mais severa de carboidrato. O que eu quero com aquilo? Por quanto tempo eu quero esta estratégia? Quem é este indivíduo? Como ele chega no meu consultório? Né? Então, tem vários, né? Eu falo que tem várias variáveis, na verdade, né? Para a gente aplicar uma cetogênica, que é restrita em carboidrato. Eu vou pensar em ganho muscular? Não, eu estou pensando em outras coisas. Né? Então, existem aí outros objetivos que me levam a colocar em prática uma estratégia cetogênica, que me levam a colocar em prática uma dieta hiperproteica. Mas tudo isso é por quanto tempo? Quem é este?
paciente, né? Eu acho Como que ele estava antes, né? De onde ele partiu. exato, né? E eu acho que isso é o mais importante, porque quando a gente está falando aqui sobre emagrecimento, né? É claro que num primeiro momento, né, a gente vai sim adequar essa quantidade energética para esse paciente, porque ele não está com sobrepeso, porque ele está comendo pouco, né? Sim. Então, ele tem ali. Pode ser por diferentes fatores. Ele pode estar comendo inadequadamente, ele pode estar ali com uma resistência à insulina, ele pode estar inflamado, ele pode ter uma compulsão alimentar, ele pode ter vários problemas. Ou uma taxa metabólica reduzida. Ou uma Isso, taxa metabólica exato. Quando reduzida, ele tem os uma taxa hormônios que metabólica reduzida, ele come não pouco. contribuem. Então, tem diferentes frentes, né, que a gente precisa avaliar. E aí a gente começa a colocar as estratégias. Muitas vezes a gente nem também começa com restrição, né, calórica, a gente começa com uma adequação para harmonizar todo esse organismo. O que está acontecendo com ele? Então, a gente cria ali um ambiente metabólico melhor para depois favorecer o processo de emagrecimento. E cuidar da saúde muscular é um deles, por exemplo, né? Então, a gente pensar no músculo, né, como ali um órgão importante nesse processo de emagrecimento, talvez eu não faça uma conduta imediatamente de restrição calórica, que pode comprometer essa saúde muscular. Então, eu acho que tudo depende, né? A nutrição é bonita por isso, Tudo. né? Porque tudo depende. Exato. Que depende de quem acessa, né? Depende de quem está Exato. acessando. Nossa, depende. É igual A Roberta falou. digital. Depende de onde ele estava, de onde ele partiu, em qual momento ele está. Né? A Roberta fala brilhantemente sobre essa questão comportamental e a gente sabe o quanto nós não conseguimos dissociar. Então, por exemplo, você falou da estratégia cetogênica, é sim uma estratégia super interessante, mas é uma estratégia muito mais restritiva. Né? Eu costumo falar, não é estilo de vida, é começo, meio e fim. Né? A gente vai entender por que a gente vai utilizar e para quem nós vamos utilizar e em qual momento nós vamos utilizar. Né? A teia da nutrição funcional vem o mental, emocional e espiritual, né? Eu acho isso lindo da teia, porque é justamente isso, é levar em consideração todo esse contexto para poder utilizar a estratégia ideal. E que vai ter benefícios, né? Inclusive para as mitocôndrias, porque na verdade a cetogênica ela favorece a flexibilidade, ela estimula, né, a flexibilidade metabólica, o organismo utilizar os diferentes tipos de substrato. Então ela é sim interessante. Mas por isso precisa de um acompanhamento nutricional, né? Porque o profissional nutricionista que fizer toda essa anamnese, esse questionário bem completo, né? Todos esses questionamentos, é que vai poder definir qual é a melhor estratégia naquele momento. E como você falou também, Ale, perfeitamente, a questão da suplementação. Porque sim, em alguns momentos a gente vai lançar mão sim dos suplementos, né? Óbvio, a nossa ferramenta principal é o alimento. A gente tem que bater nessa tecla sempre, né? Não é se alimentar de cápsula, mas as cápsulas são muito bem-vindas para complementar, pela praticidade, porque naquele momento a gente precisa padronizar de repente aquela dose, que a gente sabe que na alimentação vai depender, até aqui em Recife vai ser diferente de onde vocês moram. Então, muitas vezes essa questão da padronização é muito importante. E um outro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de falar, já que estamos falando de estratégia, da restrição calórica, que é a questão da exposição aos xenobióticos e o quanto isso interfere na saúde mitocondrial e leva, de fato, a essa disfunção mitocondrial. Né? E aí, quando a gente fala em xenobióticos, são aquelas substâncias estranhas ao nosso corpo. Então, a gente pensa nos corantes, conservantes, adoçantes, aromatizantes, todos os antes, que no final das contas trazem muitos malefícios, são deletérios para o nosso organismo e para a saúde mitocondrial. E aí, óbvio que a gente está focando aqui em emagrecimento, mas é como a Lê até falou, quando a gente fala em disfunção mitocondrial, a gente está falando de tudo. Porque, assim, qual o tecido do nosso corpo que precisa de energia? Né? Quais os tecidos do nosso corpo precisam de energia? Todos, né? Assim, tudo vai precisar. Então, óbvio que se a gente tem disfunção naquela organelinha ali, que é a principal formadora, a gente vai ter prejuízo. Fadiga, cansaço, a questão cognitiva, que eu acho que é uma queixa constante. E, óbvio, vem outros fatores que também vão interferir na saúde mitocondrial, como é o caso do sono. Então, trabalhar a qualidade do sono, né? Qualidade, quantidade adequadas para que essa mitocôndria também tenha mais vigor. Então, são N fatores que vão influenciar nessa saúde mitocondrial. Agora, Tamires, tem uma pergunta que não quer calar. Eu acho que todos os ouvintes vão adorar saber de você sobre isso. Se conseguimos perder gordura
e ganhar massa magra ao mesmo tempo? A pergunta que todo mundo faz, né, no consultório. A pergunta de milhões. Aí Essa é chega a e fala pergunta de assim, eu milhões. quero ganhar massa magra, mas eu quero perder um pouquinho de gordura. E aí, qual seria a Sempre melhor isso. estratégia para que isso aconteça? Será? Na teoria, elas são antagônicas, né? Se a gente for pensar pela teoria, o emagrecimento a gente trabalha o catabolismo, enquanto que na hipertrofia a gente vai estar trabalhando o anabolismo. Em uma seria uma restrição calórica, né, para o emagrecimento, para a hipertrofia seria, né, um superávit calórico. Mas no final das contas, o que a gente vê é o seguinte: quando a gente trabalha com uma restrição calórica que não é excessiva, né, a gente vai fazer todo aquele equilíbrio da alimentação, melhorar a qualidade, melhorar a densidade nutricional, fazer um fracionamento proteico adequado, né, porque isso vai ser muito importante quando a gente pensar na recuperação muscular. Estimular com o treino de força, né? Isso aí é um fato. Ninguém ganha músculo deitado ou só correndo, né? Tem que ter o treino resistido também. A utilização de alguns suplementos, como é o caso da creatina. A creatina, por exemplo, vai ajudar na saúde muscular, vai ajudar na saúde mitocondrial também. Então, assim, quando a gente organiza a vida do paciente, né, no final das contas, a questão do sono, a qualidade, é o que a gente fala de recomposição corporal, né? Um termo que tem sido muito usado, essa questão de recomposição corporal. A gente consegue fazer, sim, né? Apesar de na teoria ser antagônico, na prática a gente vê que isso acaba acontecendo até por existir uma melhora dessa função mitocondrial. Então, já que a estrela da nossa conversa é a mitocôndria, ela também vai fazer parte disso. Porque se a gente está melhorando a densidade nutricional e essa mitocôndria funciona melhor, esse músculo vai responder melhor, essa perda de gordura vai ser maior. Então, na prática, vocês também têm muita prática de consultório, a gente vê isso na prática sim, né? Então, existe a perda de gordura. Quando eu vou conversar com a paciente, até para gerir expectativa, eu falo assim, eu digo, no processo de emagrecimento, a gente vai querer manter a massa magra ou perder muito pouco. E se ganhar, vai ser assim, qualquer coisa que a gente ganhar vai ser lucro. Porque no final das contas, o foco, digamos, é o emagrecimento. Mas quando organizamos tudo isso, o resultado é benéfico. Então, acontece na prática assim, em resumo, uma restrição calórica moderada, fracionamento proteico adequado, densidade nutricional, né, e saúde dessas mitocôndrias, nutrientes para essas mitocôndrias poderem funcionar da melhor forma e a gente ter sim essa recomposição corporal. E o treino ali, né? Treino. E o treino, sempre, exatamente. Você falou, no você resumo, falou faltou, na abordagem toda, aí no resumo. O resumo é o treino. Porque eu acho que é sobre isso, né? As pessoas querem emagrecer, mas abandonam algumas estratégias. Quando, na verdade, o treino, ele é uma estratégia. Não é negociável se você quer perder gordura e ganhar massa magra. Não é. Porque senão o negócio não vai dar. É isso. Vai manter, pode até perder um pouquinho de massa magra, se não gerar um estímulo mecânico para mexer com aquela saúde muscular ali. Então, o treino, eu falo, é inegociável. Não, e quando a gente fala de obesidade, né, claro que vai perder, né, um pouco de músculo, mas a verdade é que a composição, a quantidade, né, a proporção músculo-gordura vai alterar, né, e eu acho que gera confusão, porque obviamente fisiologicamente não há como acontecer anabolismo e catabolismo no nosso organismo ao mesmo tempo. No entanto, numa estratégia nutricional, com treino, sono, você vai ter anabolismo e catabolismo em momentos diferentes do dia, mas ambos vão acontecer. Né? Então, a gente precisa, na verdade, enquanto profissional também, equilibrar o que a gente quer que aconteça mais naquele momento com aquele paciente, mas ambos os processos fisiológicos acontecerão, só não vão acontecer jamais na mesma hora, no mesmo minuto do dia. Né? Na mesma intensidade, né, muitas vezes. Na mesma intensidade. Exato, um vai acontecer mais que o outro, exatamente. Qual vai ser o foco principal daquele momento, né? Só complementar uma coisa em relação ao treino, que eu acho que é interessante, que é o seguinte, a gente começou a conversa falando como um órgão endócrino, né? E para isso precisa da contração. Mas uma coisa que eu ouvi numa palestra ano passado, no American College, no meeting, né, do American College of Sports Medicine, que foi super interessante, que o pesquisador falava o seguinte, a restrição calórica para o emagrecimento é muito importante, mas a manutenção da perda de peso no longo prazo exige estratégias de treino. Ele focou muito no treino, porque senão é aquela questão da restrição calórica, vai restringindo, e não é bem assim.
tem que mudar estímulo, tem que ter o treino para que essa manutenção permaneça. Manutenção da perda de peso no longo prazo. Exato. Eu acho que o treino, essa modificação, a intensidade, qual tipo de treino, ela contribui para que nós, profissionais, né, nutricionistas, consigamos aí manejar as estratégias nutricionais. Em um momento, a gente pode fazer um ciclo de carboidratos, em outro momento, a gente faz uma restrição, e a gente vai atuando de acordo com o ritmo daquele treino, da intensidade, da frequência daquele treino, né? Isso ajuda muito na prática clínica. Eu vou contar um segredo aqui. Não vai ser mais segredo, gostaria, então. Não vai ser mais, agora eu vou abrir para a galera. Agora vai abrir para todo mundo. Agora vai ser já. Eu gostaria de mudar, assim, no mundo, o termo restrição calórica. Né? Eu não queria nunca mais que fosse restrição calórica. Eu queria que fosse restrição energética. Porque a restrição energética, ela pode acontecer proveniente de diversos fatores, né? Eu posso simplesmente gastar mais energia por me tornar mais ativo, e estar em uma restrição energética, né, por não me alimentar, repondo essa energia que gastei. Quando a gente fala restrição calórica, automaticamente as pessoas pensam em calorias de comidas, preciso comer menos, vou cortar a caloria, vou contar caloria, e isso normalmente termina muito, muito mal, porque aí você vai rebaixando sua taxa metabólica basal, você vai perdendo musculatura e vai ficando cada vez mais difícil realmente fazer o processo de emagrecimento, que não tem a ver com perda de peso e mera restrição calórica. O segredo não era esse, o segredo é que há 15 anos eu administro uma clínica de medicina do estilo de medicina do esporte e nutrição esportiva, né, que hoje tem outros profissionais trabalhando na nutrição clínica, em transtornos alimentares, mas eu nunca vi, em 15 anos, um profissional da minha clínica entregar uma restrição calórica abaixo da taxa metabólica basal quando o paciente chegou no consultório. Nunca. Isso nunca aconteceu. Né? E eu observei e acompanhei muitos resultados sensacionais, que nunca começaram com uma restrição extrema ou com rebaixamento de taxa metabólica basal. Olha o quanto isso é eficiente, porque assim, você ter ali uma restrição que coincide com a taxa metabólica basal, já é algo bem diferente do que ele veio fazendo ao longo do tempo. Exatamente. Então, e isso mais já se você tem alimentação na metabólica basal e bota atividade física, você tem restrição Acabou. energética. Então, assim, tem o como ele chegou, que a gente falou isso aqui bastante, então ele já não chegou com um plano alimentar ali, né, um hábito alimentar com a taxa metabólica, e você utilizar essa estratégia como primeira estratégia é super prudente para adesão ao processo de emagrecimento, porque senão vai ficar assim, eu fui no nutricionista, fiz uma dieta restritiva, e aí ele não vai, e é outro nome que a gente tinha que mudar também, né? Dieta devia sair do dicionário. Aí, não, a gente tinha que tirar essa palavra, porque, na verdade, o significado é bem legal, mas ninguém sabe o significado, né? A origem do grego, ela tem um significado de estilo de vida, mas, na prática, é aquela coisa que todo mundo detesta. Eu vou fazer uma dieta, estou nutricionista fazendo uma dieta, e já a associação com essa restrição calórica, mas isso é super, né? A gente calcular essa taxa metabólica basal e ficar ali dentro é super bem-vindo para a adesão. E aí, de novo, o que eu trago, né? Esses programas de emagrecimento que não têm um acompanhamento individual, eles não vão trabalhar com a taxa metabólica basal, porque não tem como. Qual é a sua, Beta? Qual é a sua? Da Tamires, tanto que ela está forte, sei lá quanto que é. A Tamires, a taxa metabólica dela basal deve ser 1.700, 1.800. É mais, tá? É uns 1.900 a última vez. Então, meu Deus! Então, eu já tive assim, igual a Tamires forte, e era 1.800, entendeu? Aí eu já logo vi e falei, deve ser isso. Então, e outras tantas, 1.100. Né? Então, poxa, aí você coloca para uma pessoa com uma taxa metabólica um pouco mais alta, uma dieta restritiva generalizada, perca 5 quilos em uma semana com 800 calorias, você vai perder peso na balança, né? Você vai perder água, você vai perder músculo, né? Então, assim, é esse o cuidado. E aí depois tem o efeito rebote, né? Para onde você vai parar? Né? Então, assim, é só tomar cuidado, né? E não ter aí esses impulsos, né? De fazer tanta restrição, porque não precisa. Com pequenas mudanças a longo, né, prazo ou médio prazo,
você tem aí bons resultados. Mas, gente, eu quero falar de suplementação antes do nosso tempo aqui acabar, porque suplementação para suporte mitocondrial não pode faltar. Não, vai ter que fechar com chave de ouro. Mas uma coisa que eu acho interessante também, que a gente, especialmente que trabalha com a calorimetria, que aí quando a gente faz o cálculo, né, da taxa metabólica, o gasto energético total e promove aquela diminuição, né, ali do aporte calórico, tudo para o emagrecimento, dentro do adequado, claro, muita gente fala assim, nossa, mas eu vou comer mais do que eu tô comendo, porque as pessoas acham que estão comendo pouco, né, ainda tem essa coisa. Ah, não, mas Chamon, faz, depois a gente conversa, porque na verdade não é a questão justamente da densidade nutricional. Parece que vai estar comendo mais, mas são alimentos com menor densidade calórica e maior densidade nutricional, né, e aí dá essa sensação que tá comendo muito e vai emagrecer sem estar passando fome, né? Porque, enfim, né? Não é nosso papel também. Suplementos que ajudam a saúde mitocondrial. E também no processo de perda de gordura. Bom, acho que eu fui citando, né, já aí ao longo da nossa conversa. Mas um resumo aqui, então. Em resumo, vamos pensar em vitaminas, micronutrientes, né? Vitaminas do complexo B, o zinco, o magnésio, o manganês, o selênio, esses micronutrientes, eles são os maestros, né, das nossas funções metabólicas ali, a gente não pode esquecer deles. Alguns queridinhos de mitocôndria que a gente também não pode deixar de falar, que são ácido alfa-lipoico, a L-carnitina. Eu acho que a grande queridinha mesmo é a coenzima Q10, né? Sou super fãzona aí da coenzima Q10. E aí eu realmente faço muita suplementação, né? Porque de fato é uma coisa pra gente controlar a quantidade, o que a gente precisa ali naquele momento. Então ela tem uma função antioxidante super interessante, tem uma função de otimizar a mitocôndria também, então gosto muito da coenzima Q10. Creatina, como eu também já citei, vai ter um papel super interessante. A creatina, aliás, tem sido muito estudada, né, um suplemento muito além do esporte, né, um suplemento de fato clínico, trazendo diversos benefícios, e aí ela também passa aqui pela mitocôndria. Um ponto que eu acho que não dá para deixar de falar também, que é a questão da saúde intestinal, também vai interferir. Então, a gente pensa no consumo de fibras para a produção de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, e também pensar muito na barreira do intestino, né? No cuidado com essa permeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade gera uma maior inflamação para o nosso organismo, que também vai influenciar na mitocôndria. Então, a gente pode pensar na glutamina, no colágeno, que tem essas funções, que tem função muito interessante para a barreira intestinal. E uma questão até um pouco mais nova, mas que eu não quero deixar de falar, que é a questão da urolitina A. Né? Então, tem uns estudos mais recentes falando em relação à urolitina, que é um metabólito de L-agitaninos, que a gente vai conseguir principalmente na romã, nas nozes, que também tem essa função de melhorar a mitocôndria. E aí um ponto que eu acho super importante citar também é que o que alguns estudos já trazem é que nem todo mundo vai conseguir converter os L-agitaninos nas urolitinas. E o que se percebe muito é que pessoas com sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica têm mais dificuldade nessa conversão. Então, mais um motivo, né, para a gente estar cuidando da saúde, controle de peso, diminuição desse sobrepeso, dessa síndrome metabólica, também auxiliando na saúde mitocondrial. Vocês querem complementar mais algum suplemento? Nossa, faltou algum? Arrasou, falou todos os queridinhos aí. Foi, né? Mas eu acho que o ômega 3 também, né? Ômega 3, claro. O ômega 3 também eu falo que é um nutriente que a gente não pode abrir mão, a gente não tem aí, né, um consumo adequado, e ele realmente, eu falo assim, tipo, é um queridinho, assim, multifunções no organismo, né, então ele vai estar atuando de diferentes formas. Poxa, também entraria aí nesse rol de tudo que você trouxe. Com certeza, componente de membrana, inclusive, né, então é super importante. Ai, que delícia, hein, Beta? A gente ficaria aqui falando sobre emagrecimento, mitocôndrias aqui por muito tempo. Não faltam evidências e não falta assunto, né, para a gente poder abordar Exato. aqui. Mas queria te agradecer, né, Tamires, assim, foi espetacular. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, parabéns pelo profissional que você é. Obrigada. Toda essa trajetória aí maravilhosa que você está aí deixando, um legado. Muito obrigada, eu estou super honrada em estar participando desse podcast. Quero deixar essa... já podem me convidar para os próximos, com certeza. Eu estarei aqui com o maior prazer. Mas eu acho que a gente tem que fechar queria fechar com uma mensagem até, Beta, que eu li esses dias no livro, diariamente, tá? Que ele está aqui todos os dias.
que o slogan daqui da clínica, eu sempre utilizei o Seja a Sua Melhor Versão. E eu sempre faço questão de explicar que é em 3 aspectos. Primeiro, ser a sua melhor versão, né? Não o da amiga, da blogueira, da modelo e tal. E que a melhor versão não é só o estético, é o todo, como a gente falou, né? Não adianta estar teoricamente ali, né? No que se imagina como perfeito por fora e doente física ou mentalmente. E também, e aí é onde eu me identifiquei com o que você escreveu, acho que foi há 3 dias no livro, que é o ser a melhor versão para aquela fase da vida. Né? Acho que você fala alguma coisa assim, tenha a melhor vida naquela fase atual. Porque ser eu falo a melhor isso também. versão não é se atualizar o tempo inteiro, né? Exato. E achar que sempre tem algo errado em você que precisa ser mudado. Mas é aprender a viver com o seu presente, a melhor vida possível, né? Exato. É viver melhor. Não necessariamente o tempo inteiro se atualizar para querer ser melhor. Né? Nada errado em ser melhor, mas tem que existir um balanço em poder viver a vida feliz, né? Exato. E assim, entender que a sua melhor versão aos 60 anos não é a mesma de quando você tinha 30, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tá falando de mitocôndria, e aí tem sempre aquela pergunta, né, de envelhecemos porque perdemos mitocôndrias ou perdemos mitocôndrias porque envelhecemos, enfim. Então, se a gente trabalha essa saúde mitocondrial, a gente promove justamente essa longevidade, para que você chegue aos 60, aos 70, na melhor fase, aos 60, aos 70. Né? Acho que essa mensagem que a gente tem que deixar cuidem das mitocôndrias, né, que é extremamente importante, não só para o emagrecimento, mas para a longevidade, para a qualidade de vida como um todo. Foi um prazer, meninas, prazer estar com vocês. Prazer nosso. Fiquei muito feliz de saber que você está lendo meu livro, viu? Tá aqui do lado, tá? Tá que aqui, delícia. Ó, todos os dias. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar este episódio com seus amigos e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas, ao avaliá-lo em sua plataforma favorita e de preferência com 5 estrelas. E agora, você também pode deixar o seu like nesse vídeo. O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, o Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com renomados especialistas. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um beijo, Beta, beijo, Tamires, beijo a todos, até a próxima. Beijo a todos, Tamires, obrigada. Beijo, Alê. Beijo para os nossos ouvintes e até a próxima.